Então Jesus, ele é dessa forma, ele age dessa forma, o Espírito Santo age dessa forma. Ninguém que a pessoa não tiver noção do Espírito Santo não vai acreditar que é o Espírito Santo. Se eu estou falando com você, por exemplo, as pessoas que é curada no hospital, que é as enfermeiras, os enfermeiros, os médicos, que pega, usa aqueles medicamentos para curar aquela pessoa. Tudo bem, ali é eles que estão ali trabalhando. Só que tem muita gente rezando pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos doutores. Então, por causa da bênção de pessoas rezando por eles, isso é essas curas. Só que quem está no Espírito Santo sabe disso, entende isso. Só que quem não está, não acha isso. Quem curou foi o médico, quem curou foi o hospital. Pode ser um pagão, pode ser qualquer ser humano, do pior pecador ao santo. Se ele foi curado, foi porque Jesus é quem deu a cura a ele, quem deu a cura a ela. Só que, mas ele não é de Deus, não é cristão, não é católico, não é pagão, ele bebe só maldade, é bandido, é ladrão. Mas tem gente rezando por eles. Tem gente de joelho rezando por eles. Às vezes você não conhece, você não sabe, mas tem gente rezando por eles. Por médico, pelos bandidos, pelos enfermeiros, pelos doentes. Então a cura vai acontecer. Quem falar o nome de Jesus e acreditar, vai acontecer aquela cura. Só que para acreditar que é Jesus quem cura, é preciso você ver com a luz do Espírito Santo. Por exemplo, eu estou falando com você aqui que é o Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou no fogo do Espírito Santo. Porque eu tenho o Espírito Santo. Então eu consigo ver, se enxergar. Porque eu rezo. Só que pessoas que não rezam, pessoas que não procuram viver a santidade, pessoas que não procuram sair das coisas do mundo, não conseguem enxergar esse ponto de vista. Por quê? Porque vai crer no que está vendo. Um pagão. Um pagão, para a gente aqui que está na evangelização, é uma perca de tempo. É loucura. Porque é loucura para eles. Por quê? Porque eles não estão vendo. A diferença está aí. Porque os pagãos, eles acreditam porque eles veem o que eles veem. E nós não, acreditamos na força da fé. Você acredita em Jesus? Você já viu Jesus? Não consegue por causa do seu pecado. Eu acredito em Nossa Senhora. Eu já vi em sonho, mas nunca vi Nossa Senhora físico. Então, nós acreditamos pela fé. A fé é como os olhos fechados. Você não está vendo nada, mas você acredita na fé, por causa do Espírito Santo está dentro de você, falando por você. E os pagãos, não é que eles estão errados, porque assim, os pagãos, ele acredita no que ele vê. As pessoas que não é cristão, que não quer religião, que não, mesmo que tem religião, mas é outra religião. Então, eles acreditam, porque só se eu ver, por exemplo, tá vendo, eu estou vendo esse copo aqui, copo com água. Então, se você falar para outra pessoa, eu vi um copo com água ali, eles vão dizer assim, eu não vi. Então não é verdade. É claro, eles estão errados? Não, estão certos. Porque eles não viram. Agora, se eu der, por exemplo, esse copo de água para um pagão, ele está vendo aqui, então ele vai crer. Então, quando você evangeliza, mas se você dá um testemunho, você está dizendo para eles aqui, eu sou o copo e o Espírito Santo está dentro de mim. Porque além de você, ele ver você, ele vai ver dentro de você que realmente existe o Espírito Santo. Vocês estão vendo como é a situação? Por isso, para converter uma pessoa, você precisa viver. Não é só falar. Porque muita gente fala e acha que vai converter. Não vai converter. Obrigado você viver também. E mesmo vivendo, muita gente não vai acreditar em você. Veja, Jesus fez tanta cura. Conseguiu salvar todo mundo? Não conseguiu. Então a diferença está aí. Eu aqui acredito porque eu creio que tem uma água aqui dentro. Estou vendo. Eu estou no Espírito Santo. Eu sei que eu estou vendo o Espírito Santo. Então eu prego para as pessoas algo. Um pagão, digamos assim, para os pagãos. Eu falo para eles sobre algo de Deus. Só que eles não estão vendo. Mas por causa
do meu testemunho, de algum testemunho que eu tenho, que eles viram com próprios olhos, então eles estão vendo a água, significa o Espírito Santo. Então eles vão tomar. Eles vão se batizar. Quando ele se batiza, ele toma essa água quando eu bebi. Ele vai ter um encontro pessoal com Cristo. Aí, através desse encontro pessoal com Cristo, se eles continuar perseverando, rezando e crendo, eles vão, digamos assim, estão, quando recebem batismo, eles receberam Cristo, o Espírito Santo. Tá pouco assim o Espírito Santo dentro deles. Só que quando ele alimenta com oração e fé, vai aumentando a santidade, vai aumentando o Espírito Santo dentro deles. Quando eles acreditam realmente, vê e crê, então eles enchem. Aqui não dá para encher, mas ele enche do Espírito Santo. Então ele agora começa a acreditar e se converte. Então converteu. Então, gente, os pagãos não é questão errado. Falar que a gente crê em Jesus que não existe, que não sei o quê. Eles não estão errados nisso, não. A gente crê porque a gente viu e vê. E ele não viu, nem sentiu e não vê. Tem essa diferença aí. Tem essa diferença aí. E para ver, sentir, é preciso desvaziar, como falei nos conteúdos. Você que está escutando, se vai escutar esse conteúdo, você pode olhar nos outros vídeos que eu falei representando um Cristo e você, o copo, ou dois copos, um representando Cristo e outro você. Quando você tiver a experiência de Cristo, você entender, você vai entender o que eu estou falando, que o Espírito Santo só vai entrar em uma pessoa se essa pessoa procurar viver realmente a santidade e se esforçar. Enquanto essa pessoa não se esforçar para viver a santidade, ela não vai receber o Espírito Santo. Não vai receber. Por quê? Porque não tem como uma pessoa viver no pecado, viver na tribulação do mundo, viver como quer, de qualquer jeito, e receber o Espírito Santo. Não tem como. É preciso convenção. É preciso sim. Por isso que eu falo para vocês, não beba, não vista qualquer roupa, não vá de biquíni para praia, não queira só para festa. Se sabe tudo isso, então estou dizendo para você que eu tenho o Espírito Santo, você não está acreditando, mas eu larguei festa, larguei cachaça, larguei bar, não vou para praia e rezo. Então eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio por causa disso. Enquanto você não fazer essas coisas, praticar essas coisas para você ter o Espírito Santo, você não vai entender o que eu estou falando. Agora, você quer entender o que eu estou falando? Viva essas coisas. Viva essas coisas. Pode fazer um conteúdo me marcando e tanto testemunhando o que eu estou falando. Eu passei mais a adorar o Santíssimo Sacramento, como você está vendo ali. Você está vendo ali uma casinha. É claro que é uma casinha aos seus olhos, são meus olhos carnal. Mas meus olhos espiritual está ali, a santidade. Corpo, alma e divindade de Cristo está ali. Então eu venho para aqui ajoelhar, porque eu creio que está ali. Não é só a caixa de casinha. É corpo, alma e divindade de Cristo está ali. Então você quer receber o Espírito Santo, que eu estou falando, ter sabedoria, inteligência espiritual, você tem que se sair. Largar de beber, largar seus gostos, largar a vaidade, largar de falar putaria, sacanagem, largar de ir pra bar, largar de ir pra festa. Você tem que largar isso. E agora você tem que se jogar para Jesus. Você tem que ir para começar a participar todo domingo de igreja. Celebração da sua comunidade, você sempre está. Rezar todos os dias. Ler Bíblia todos os dias. Meditar. Então você vai entender e compreender o que eu estou falando. Você vai receber o Espírito Santo forte dentro de você. E você vai testemunhar quando eu estou testemunhando para vocês, sem medo, sem vergonha. Você só vai compreender o que eu estou falando se você fazer essas coisas. Porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Você largou a vaidade, largou as coisas do mundo. O que há no mundo. E você agora está no caminho de Jesus. O
caminho da salvação, da santidade.